Muito boa tarde, meus caros alunos e minhas caras alunas, matriculados na disciplina Direito Penal 2, em sua maioria, integrantes do 4º período do curso de Direito da UFRN, Campus Caicó, do nosso SERES. Estamos começando, na data de hoje, terça-feira, 12 de novembro de 2019, mais uma aula da nossa disciplina Direito Penal 2. Na tarde de hoje, no fim de tarde, início de noite de hoje, tratando acerca dos efeitos da condenação, que corresponde ao tópico de número 10 do conteúdo programático do plano de curso da nossa disciplina, pessoal, à vontade, da nossa disciplina, e que dentro da sistemática adotada pelo nosso legislador penal, corresponde aos artigos 91 e 92 do nosso Estatuto Repressivo. Pessoal, a princípio, nós podemos dizer que uma condenação criminal transitada em julgado, ela traz toda uma série de efeitos. Ela traz, primeiramente, o efeito principal de uma condenação criminal, que vem a ser justamente a execução da pena, a aplicação da pena. Assim, se nos perguntarem qual é o efeito principal da condenação criminal transitada em julgado, vem a ser justamente a aplicação da pena. Este é o efeito mesmo, o efeito maior, o efeito principal de uma condenação criminal transitada em julgado. Nasce, meus amigos e minhas amigas, para o Estado o direito a exercitar o seu ius puniendi, a exercer a sua pretensão não mais punitiva, mas sim executória. O Estado, a partir do momento que nasce a certeza sobre o âmbito da jurisdição penal, a certeza no tocante a uma apreciação de mérito que resultou numa condenação transitada em julgado, ele tem, o Estado, o direito a executar a pena, a aplicar a pena, a aplicar seja qual modalidade de pena for, seja uma pena privativa de liberdade, uma pena restritiva de direitos ou uma pena de natureza pecuniária, uma pena de multa, certo? Esse é o efeito principal da pena, da condenação. É justamente a imposição da sanção penal. O início da execução da pena, certo? Com o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, nasce para o Estado o direito de aplicar a reprimenda, de aplicar a sanção penal, pessoal. Esse é, portanto, o efeito principal da condenação. Qual é o efeito principal da condenação? A própria pena, a aplicação da pena, a execução da pena, que a partir daquele momento torna-se um direito líquido e certo do Estado. O Estado passa a ter o direito a executar a sentença penal condenatória, aplicando a pena, aplicando a reprimenda, seja ela de qual natureza for. Trate-se de uma pena privativa de liberdade, trate-se de uma pena restritiva de direitos, trate-se de uma pena de multa, certo? Mas vamos lá. Ocorre que, além da aplicação da pena, além desse que é o efeito principal da condenação, outros efeitos decorrem do trânsito em julgado. Uma sentença penal condenatória atrai, além dos efeitos principais, alguns efeitos secundários. E esses efeitos secundários, vejam só, as senhoras e os senhores, minhas amigas e meus amigos, de natureza penal ou extrapenal. Existem alguns efeitos que são gerais e, portanto, são aplicáveis a todas as condenações criminais e que não precisam ser declarados expressamente na sentença,
existem alguns efeitos que são secundários e que, portanto, carecem de ser declarados de forma fundamentada na sentença penal condenatória. Existem efeitos que repercutem exclusivamente na seara penal. Existem efeitos, os efeitos ditos penais da condenação, que repercutem apenas no âmbito do direito penal. Existem outros efeitos, meus caríssimos e minhas caríssimas, que incidem em outras áreas, como, por exemplo, no tocante à obrigação de natureza cível, a obrigação resvalada para o plano da responsabilidade civil de ressarcir o dano provocado quando da prática daquela infração penal pela qual o agente foi condenado. E é justamente acerca, após termos feito essas considerações preliminares, é justamente acerca desses efeitos da condenação que nós iremos tratar na aula de hoje. Lembrando aos que ainda não se encontravam presentes, que esse se trata do ponto de número 10 do conteúdo programático da nossa disciplina e que, portanto, será objeto da nossa prova da terceira avaliação. Será, como já foi dito, realizada em sala de aula. Ele não cai, esse ponto número 10, os efeitos da condenação, ele não será explorado no questionário contendo 10 quesitos dissertativos que serão postados por nós daqui para a semana que vem. Vou dar um prazo de pelo menos uns 3, 4 dias para vocês responderem, certo? No nosso SIGA. Agora, a entrega do trabalho será feita em sala de aula, possivelmente na próxima segunda ou na próxima terça. Esse assunto, essa matéria não será explorada pelo questionário, certo? O questionário será exclusivamente com os conteúdos relativos aos tópicos de número 6 a número 9 do nosso conteúdo programático, certo? Respectivamente, limitação das penas e infrações penais, suspensão condicional da pena, livramento condicional, né? Nós vamos trabalhar em cima desses tópicos que foram vistos ao longo das nossas últimas 5 aulas. Esse assunto dos efeitos penais e extrapenais da condenação será explorado quando da prova da nossa terceira unidade. Mas vamos lá, gente. Eu disse a vocês que a pena tinha um efeito principal, que a condenação tinha um efeito principal, e esse efeito principal vinha a ser justamente a imposição da pena, a execução da pena, a aplicação da sanção penal, independentemente da natureza da reprimenda, independentemente de ser uma pena privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de natureza pecuniária, uma pena de multa, certo? Mas, além desses efeitos, a condenação atrai ainda outros efeitos. Esses efeitos são ditos efeitos secundários da condenação. O que é secundário? Secundário é aquilo que não é principal, é aquilo que não é da essência da coisa, é aquilo que deriva de algo, mas deriva como uma mera consequência. E nós temos quais efeitos secundários da condenação? Primeiramente, nós temos alguns efeitos que repercutem exclusivamente na senda criminal, exclusivamente na seara penal, certo? São efeitos que repercutem tão somente na esfera do direito penal. São chamados efeitos penais da condenação. E quais são esses efeitos penais da condenação? Que decorrem do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Primeiramente, nós devemos falar da questão da revogação da suspensão condicional da pena e do livramento condicional. Nós vimos nas 2 aulas de ontem, na aula realizada no final da tarde e na aula realizada
nos 2 últimos horários, a chamada, pessoal, a frequência, por gentileza, turma boa, por gentileza, podem assinar, os que estão presentes, não há nenhum óbvio se assinar. Lembrando que quando faltar 5 minutos eu vou fazer a chamada para que o pessoal que não chegou até agora, que o pessoal que venha chegar depois, não venha se prejudicar totalmente, fique com apenas uma frequência. E também para evitar que alguém assine por algum colega de turma. Bom, mas como eu estava dizendo a vocês, sobre os efeitos penais da condenação. O primeiro deles é que uma condenação criminal transitada em julgado provoca, dentro das situações previstas nos artigos 77 e seguintes do Código Penal, que tratam da suspensão condicional da pena, e nos artigos 83 a 90, que tratam justamente do chamado livramento condicional, a condenação criminal transitada em julgado proporciona a revogação desses 2 benefícios, em caráter a depender da situação, conforme a gente viu nas aulas passadas, facultativo ou obrigatório. De modo facultativo ou obrigatório ocorre, muito obrigado, Camila. De maneira facultativa ou obrigatória ocorre a revogação desses 2 permissivos legais, desses 2 benefícios constantes, justamente nesses artigos retromencionados, ou seja, os artigos que vão do 77 a 82 no tocante ao sursi, no tocante à suspensão condicional, a suspensão condicional da pena, e no tocante ao livramento condicional, diz respeito aos artigos 83 a 90 do nosso Código Penal, pessoal. De toda forma, havendo uma condenação criminal transitada em julgado, ocorre a revogação desses 2 benefícios. Por quê? Por uma razão muito simples. A concessão desses 2 permissivos legais, tanto no tocante à suspensão condicional da pena, que como nós vimos na aula de ontem à tarde, proporciona a suspensão da aplicação da pena naquelas situações, dentro daquele limite das condenações de até 2 anos de pena privativa de liberdade, instituindo aquele período de prova de 2 a 4 anos, e no tocante ao livramento condicional, que ordinariamente, nas circunstâncias em que não há prática de crime hediondo e que também não há reincidência, se dá com 1/3 do cumprimento da reprimenda, 1/3 do cumprimento da pena, certo? Elas se embasam justamente na presunção de que o indivíduo não é dotado de periculosidade, que ele não representa mais um risco à sociedade e que, portanto, no tocante à suspensão condicional da pena, por uma medida de política criminal, justifica-se a suspensão pelo período de prova da aplicação da reprimenda. E no tocante ao livramento condicional, parte-se do pressuposto que ele, já tendo cumprido uma parcela de sua pena, nos casos em que não há reincidência e não há prática de crime hediondo, 1/3 da pena, se houver reincidência, como vocês sabem, são 2/3, se houver reincidência de crime hediondo, o inciso 5º do artigo 83 veda, inclusive, a concessão desse benefício, né? Mas parte-se do princípio que o indivíduo não representa mais perigo à sociedade. E se a posteriori o Estado proclama a sua culpabilidade de forma definitiva, se a posteriori o Estado juiz, através do trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, proclama a sua culpabilidade, proclama que ele afastou-se daquilo que a norma penal incriminadora determinou ser certo, justo, perfeito, correto.
evidentemente que ele não faz mais jus a gozar desses dois benefícios. Portanto, a condenação criminal transitada em julgado atrai, meus caríssimos e caríssimas amigos e amigas, a revogação desses permissivos legais, a revogação desses benefícios, provocando, portanto, no caso da suspensão condicional da pena, a obrigação do condenado cumprir a reprimenda. No caso do livramento condicional, a obrigação dele cumprir o restante da pena a qual foi condenado. Esse é o primeiro efeito penal da condenação que nós estamos estudando nesse fim de tarde, início de noite, desta terça-feira, 12 de novembro de 2019. O segundo efeito, pessoal, nós vimos lá no artigo 44 do Código Penal que, em determinadas situações, encontrando-se presentes certos requisitos objetivos e subjetivos que autorizem a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, que o apenado passa a ter o direito subjetivo a ver aquela pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direitos. Quando nós estávamos, inclusive, estudando as penas restritivas de direitos, nós analisamos, entre outras coisas, o caráter substitutivo, a natureza jurídica substitutiva deste tipo de sanção penal, que é aplicada, geralmente, em substituição, daí se falar na expressão penas alternativas. Se porventura o agente sofrer uma nova condenação criminal por crime doloso, não se inclui aqui crime culposo nem contravenção. A reincidência para fins de se evitar a substituição da pena restritiva da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, ela se dá somente quando há a prática de mais um crime doloso, dois ou mais crimes dolosos, certo? Mas, enfim, a condenação transitada em julgado, certo? Ela, se porventura o agente tiver sido anteriormente condenado por crime doloso, ela induz a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Este é um segundo efeito penal da condenação. Detalhe, pessoal, esses efeitos penais, eles são inerentes a todas as condenações por todo e qualquer tipo penal. E elas nem precisam ser declaradas pelo juiz quando dá a prolatação da sentença, porque elas são da essência mesmo da condenação, certo? A própria lei penal já fala sobre isso. Muito bem. Uma condenação criminal transitada em julgado, conforme nós já vimos, ela é pressuposto para que ocorra o advento do fenômeno jurídico da reincidência. Com todos os efeitos perniciosos, posso passar? Todos os efeitos perniciosos, todos os efeitos malfazejos, negativos, malsãos, que uma reincidência provoca. Todos os efeitos que nós sabemos que são inerentes, inclusive o fato de tratar-se a teor do que reza a agravante genérica prevista nos artigos 61, inciso 1º e 63 do nosso Código Penal, trata-se de uma agravante genérica. A reincidência sempre será uma circunstância agravante
na segunda fase, aferível na segunda fase da dosimetria penal. Como todos vocês, evidentemente, devem se lembrar. Nós temos, então, além, evidentemente, de todos os efeitos, como, por exemplo, o aumento do prazo para a progressão de regime, que passa a ser, no tocante aos crimes não hediondos, não mais de tão somente 1/6, mas de quanto tempo, pessoal? Quem lembra? Quem é que lembra? Não, crime não hediondo. Reincidente em crime não hediondo. Não reincidente é 1/6. Quem é que lembra? O reincidente em crime não hediondo, com quanto tempo progride de regime? Hã? Como? Não, 2/3 é o livramento. 2/3 é o livramento condicional. Livramento condicional que é 1/3 ordinariamente. 2/3 se houver a condenação anterior, se houver o trânsito em julgado, se houver a reincidência, né? Mas no tocante à progressão de regime. Não. Falando de crime não hediondo, cara. Não, 1/6 é normal. 1/6 é normal. Passa a ser de 1/3, ao invés de 1/6. Crime hediondo, que são 2/5, passa a ser a metade. Entendeu? Se houver a reincidência em crime hediondo específico, não tem. A exemplo do que acontece com o livramento condicional. O livramento condicional se regra, aliás, deveras questionável, sob o ponto de vista constitucional. Mas reincidente específico em crime hediondo não tem direito a livramento condicional. Certo? Mas vamos lá. Outros efeitos penais da condenação. A revogação da reabilitação quando o condenado passa a ser reincidente. O que é reabilitação? Eu vou falar sobre isso ainda esse semestre, numa das nossas próximas aulas. Pessoal, pelo princípio da vedação das penas de caráter perpétuo, consagrado em nosso ordenamento jurídico constitucional pela Magna Carta de 1988, nenhuma pena terá natureza perpétua. Uma condenação criminal, ela não pode ser um opróbrio, ela não pode ser uma mácula, uma nódoa, que manche a vida do indivíduo eternamente. Portanto, após o cumprimento da sanção penal, dentro do prazo de 5 anos, ele será reincidente. Após esse prazo de 5 anos, ele não será mais reincidente. Mas o nosso ordenamento jurídico penal, ele traz um instituto jurídico muito interessante, chamado de reabilitação. O que é a reabilitação? A reabilitação é aquele instrumento, aquele tipo de ação, é um procedimento penal, que é ajuizado pelo condenado, após ter cumprido ou após a extinção da punibilidade, após ter cumprido a pena ou após a extinção da punibilidade, para que sejam apagados os registros, certo? Por exemplo, nos sites dos tribunais de justiça, nos cartórios dos tribunais, nos cartórios distribuidores, para que ele possa novamente tirar uma certidão negativa, para que ele possa novamente ser dotado de primariedade, para que ele possa novamente, por exemplo, obter um emprego, porque a maioria das empresas, isso sem falar inclusive nos concursos públicos, é da natureza dos concursos públicos exigir que os candidatos aprovados tenham a reputação ilibada, né? Mas na própria iniciativa privada, as empresas hoje em dia quase todas exigem uma certidão negativa dos seus funcionários. E aí, o sujeito que foi condenado anteriormente, ele ia permanentemente ficar desempregado, ele ia ficar permanentemente excluído da sociedade, alijado da possibilidade de retornar ao mercado de trabalho? Não. Existe esse instituto da reabilitação, que o condenado,
ele é reabilitado perante a sociedade, sobretudo para fins dos registros que os tribunais mantêm acerca dos condenados criminalmente, certo? Se porventura o condenado que foi reabilitado, ele passa a ser reincidente, a reincidência, ela revoga aquele direito à reabilitação. Esse é outro efeito penal da condenação, certo? Pessoal, outro efeito da condenação, a questão do aumento e da interrupção do prazo para a prescrição da pretensão executória, certo? O que significa isso? Existem duas espécies de prescrição, como nós também vamos ver ainda nesse semestre. Existe a prescrição da pretensão punitiva, que ela se dá sob a pena cominada em abstrato pelo legislador, e há também a prescrição da pretensão executória, que essa daí se dá após o advento do trânsito em julgado da sentença penal condenatória e leva em consideração a pena concreta que foi atribuída ao apenado. Muito bem. O sujeito é reincidente. Aliás, o sujeito sofreu uma primeira condenação criminal, certo? E aí existe um prazo para que o Estado execute essa pena, certo? Se porventura ele venha a ser condenado novamente, esse prazo aumenta. Por que esse prazo aumenta? Porque para fins de condenação se faz um processo, que nós inclusive já vimos, de unificação das penas. Que esse processo de unificação das penas, inclusive, é importante no tocante à aplicação de penas superiores ao limite legal das penas, que é de 30 anos. Mas ele não tem apenas essa repercussão. O sujeito que é condenado novamente, com trânsito em julgado, lógico, ele torna-se reincidente. E aí o que acontece, pessoal? Ocorre a unificação das penas. E evidentemente que o prazo para a prescrição da pretensão executória do Estado vai aumentar. Claro. Com o cálculo aritmético, com a soma das penas, com a unificação das penas, claro que o prazo prescricional, e no tocante à interrupção desse prazo, por exemplo, com a propositura de um recurso, se a outra condenação não tiver transitado em julgado e estiver apenas em fase de execução provisória, claro que o prazo também vai aumentar. Porque vai depender da nova condenação, certo? Que sofreu o reincidente. Muito bem. A reincidência, ela impede o reconhecimento de diversos benefícios legais. Por exemplo, os benefícios legais dispostos na lei número 9099/95, a chamada lei dos juizados especiais. Como a suspensão condicional do processo, sobre a qual nós falamos ontem, para confrontarmos com a suspensão condicional da pena. Lembram, né? Suspensão condicional do processo leva em consideração, primeiro, a pena cominada em abstrato. Segundo, ela vai para todos os delitos cuja pena máxima for de até 4 anos. Né? E a suspensão condicional do processo, ela é resultante de um acordo feito pelo demandado com o Ministério Público, que oferece algumas condições. Se porventura o suposto autor do fato aceitar essas condições, o processo fica suspenso por um período de prova de 2 a 4 anos, após o qual, se ele cumprir as condições, a pena restará, aliás, o processo restará extinto, né? E, obviamente, a punibilidade também, né? Diferentemente do que acontece da suspensão condicional da pena, que se leva em consideração a pena já
determinada concretamente em desfavor do sentenciado, sendo que essa pena, ela deverá ser no limite máximo de 2 anos, né, de pena privativa de liberdade. No que diz respeito à questão de ser a suspensão, aliás, o impedimento de certos benefícios legais, consequência, efeito penal, efeito secundário penal da condenação, é importante que a gente leve em conta o fato de que uma nova condenação criminal transitada em julgado impede que o indivíduo seja beneficiado pela suspensão condicional do processo, pela suspensão condicional da pena, pela transação penal, certo? Pela suspensão condicional da pena em regra, né? Porque haverá de ser, a reincidência tem que ser por crime doloso, né? Por crime doloso. Contravenção e crime culposo, certo? Não vai impedir a suspensão condicional da pena, como a gente viu no fim de tarde de ontem, na aula do fim da tarde de ontem, né? Mas no tocante à suspensão condicional do processo, no tocante à transação penal, à composição civil do dano, há uma série de direitos, uma série de benefícios legais, eles não são permitidos, eles não são admissíveis quando o demandado tratar-se de um reincidente, tratar-se de um reincidente, tratar-se de alguém que já sofreu uma condenação anterior, certo? Ocorre, por exemplo, também o impedimento em regra, porque eu disse que tem a questão dos crimes culposos, né? A condenação por crimes culposos. Em regra, a condenação, ela impede a concessão da suspensão condicional da pena. Ela, em regra, provoca também a revogação quando tiver sido concedido o subsídio. Quando tiver sido concedida a suspensão condicional da pena, certo? Chamado subsídio. E, porventura, ocorrer uma nova condenação criminal transitada em julgado, aí nós teremos a revogação deste benefício legal, certo? Ocorre a revogação do livramento condicional. Isso foi visto na aula de ontem também, certo? É feito de uma nova condenação criminal que ocorra a revogação do livramento condicional, certo? Ou seja, o indivíduo que se encontra no livramento condicional após o cumprimento de um determinado lapso temporal, certo? Que para os crimes não hediondos e para os apenados não reincidentes será de 1/3. Se ele se encontrar no período de prova e vier a sofrer uma nova condenação criminal transitada em julgado, certo? Ele perderá o direito ao livramento condicional. Ele voltará para cumprir o restante da pena que ainda lhe resta. Certo, gente? A condenação, ela aumenta. Quem quiser anotar o que está no slide, fique à vontade para anotar, mas esse slide vai ser postado, a exemplo dos demais, no SIGA-A. Mas tem muita gente que gosta de estudar escrevendo. Quem quiser, por favor, fique à vontade, certo? Mas eu vou postar mais tarde no SIGA-A. Tá bom, pessoal? Gente, ocorre, como eu inclusive já tinha dito, o aumento da... Deixa eu voltar aqui. O aumento do prazo... Deixa eu ver. Está aqui. O aumento do prazo da prescrição... Não, isso aqui já passou. O prazo da pretensão executória. Exatamente. Por uma questão, como eu disse, de lógica, né? Como vai ser somadas as penas, vai ser feita a unificação, a pretensão executória, ela vai ser sob o cálculo da soma das penas. Soma das penas aqui, gente, não tem nada a ver com concurso material de delito nenhum, viu? Onde se utiliza o cúmulo material, não confunda. Eu estou falando do sujeito que já foi condenado, aí ele sofre uma nova condenação, aí se faz a unificação das penas e o cálculo da pretensão executória passará a ser contado em cima desse cálculo, dessa soma das penas. Diga lá, meu nome.
essa unificação ela é feita junto do próprio, administrativamente não, porque é feito pelo Poder Judiciário, né? Mas é feito assim, não necessita de provocação do Ministério Público, não necessita de provocação da parte, certo? Em regra, o juiz da execução já deve fazê-lo, certo? Se não fizer, aí é que a parte e o Ministério Público podem pleitear a unificação das penas, certo? Mas, em regra, ela já é feita, por exemplo, quando o juízo da execução venha tomar conhecimento, através do ofício, da ocorrência de uma nova condenação. Aí é confeccionada uma nova guia de execução, que se conhece ordinariamente como carta de guia, certo? Como? Não, ela é juntada no processo de execução. O processo de execução é um processo autônomo, certo? Todo incidente, por exemplo, remissão, por exemplo, uma falta grave, certo? Uma falta que justifica a aplicação de alguma sanção de natureza punitiva, de natureza disciplinar dentro da unidade prisional, ela deve ser objeto de um processo que, evidentemente, no qual, evidentemente, deve-se assegurar ao apenado o direito ao contraditório e ampla defesa, a assistência, por exemplo, de um advogado ou de um defensor público, certo? Mas todos os procedimentos, eles são inseridos dentro daquela capinha do processo de execução, certo? Aí é confeccionada uma nova guia de execução, somando-se a pena que ele já cumpria, a pena nova. E claro que a pretensão executória, claro que a prescrição da pretensão executória, é claro que o próprio cálculo dos benefícios, porque ele vai deixar de ser réu primário e passará a ser reincidente, certo? E evidentemente que com todos os efeitos nocivos, oriundos à reincidência, certo? Tudo isso é objeto do processo de execução, certo? Obrigado, Fran. Pessoal, vamos encerrar aqui a primeira parte da nossa aula de hoje, certo? Para que a gente possa começar, para que eu possa posteriormente fazer um novo vídeo. Isso se dá em razão das limitações do nosso CIGA, que não comporta vídeos muito longos, que não comporta vídeos muito pesados, certo? Aí a gente vai fracionar em 3 momentos distintos, em 3 vídeos diferentes, a nossa aula desse fim de tarde e início de noite de hoje, pessoal. Ok, gente? Vamos dar uma pausa aqui para a gente começar o novo slide, o novo vídeo. Beleza, pessoal?